Acompanha aí a Gazeta News e a gente vai junto até as 9h10. Vamos mudar de assunto, falar sobre o vitiligo, que hoje é o Dia Mundial do Vitiligo e a gente está recebendo aqui a médica dermatologista, a doutora Catarina Santos, para falar sobre essa doença que mundialmente, Viderlan, comete 0,5% da população mundial. Aqui no Brasil, segundo levantamentos de sociedades científicas, a doença afeta aproximadamente 150 mil brasileiros por ano. Vamos explicar, doutora, muito bom dia, seja bem-vinda ao Boletim Gazeta. Vamos explicar primeiramente o que é o vitiligo. Bom dia, obrigada pelo convite. O vitiligo, ele é considerado uma doença multifatorial, ou seja, existem diversos fatores que vão se somar e vão determinar se aquele indivíduo ele pode ou não desenvolver vitiligo. Um dos principais é o genético. Então, o vitiligo ele tem uma característica genética. Não é todo mundo que pode ter vitiligo. Então, você tem que ter uma herança genética e aí vão se somar fatores autoimunes, fatores celulares também e também fatores ambientais, como o estresse oxidativo, por exemplo, na célula. E aí, esses fatores vão determinar com que o indivíduo ele faça destruição ou tenha diminuição de melanócitos, que são as células que produzem melanina, que dão o pigmento à pele. E aí, a característica é surgimento de manchas brancas na pele. Muitos têm colocado as questões da saúde mental, né? E você citou, doutora, a questão do estresse. Tem crescido mesmo o número de pessoas com vitiligo também provocados por estresse nesses últimos anos? O estresse ele é um fator que a gente diz como um gatilho, né? Então, o estresse emocional, ele pode ser um fator que não exatamente ele causa, mas ele desencadeia a doença. Então, ele é um gatilho. Então, pode tanto piorar quanto melhorar a doença. Quando o indivíduo está com a saúde mental em dia, ele consegue realmente ter uma melhora do quadro clínico dele. O principal sintoma é realmente o esbranquiçamento, é a perda ali da cor da pele. Isso. É o surgimento de manchas brancas. Alguns pacientes começam a tendo uma manchinha mais clarinha, mas depois eles evoluem com manchas que a gente denomina acrômicas, ou seja, não tem pigmento. Alguns pacientes, isso é muito raro, eles podem ter coceira, prurido no local, mas na grande maioria dos casos ele é assintomático. Existe idade específica para que o vitiligo ele passe a ter essa pigmentação, doutora? Não existe idade. A gente pode ter bebês, né? Pode ter crianças. Até 25% dos pacientes, em média, podem surgir antes dos 10 anos de idade. E até 70%, 80% pode surgir antes dos 30 anos de idade. Então, geralmente, acomete pacientes muito jovens. Mas pode surgir no idoso também, por que não, né? É uma condição que estaciona ou está sempre em evolução? Depende muito do paciente. Então, o quadro clínico que não está controlado, ele vai evoluindo, ele vai progredindo. Então, as manchas, elas podem ser, como a gente divide em vitiligo segmentar e não segmentar, que o segmentar acomete um segmento do corpo, geralmente um lado do corpo, e o não segmentar, ele acomete de forma aleatória. E aí, eles podem ir progredindo. O objetivo do tratamento do vitiligo é justamente estabilizar, parar essa progressão. O principal objetivo da gente é a gente tentar estabilizar esse quadro clínico, evitar que essa progressão surja. E o segundo objetivo é a gente repigmentar, é tentar voltar à cor da pele. E o que é que os profissionais utilizam como critérios básicos para poder fazer nessa avaliação o tratamento para tentar evitar essa expansão, doutora? Justamente o vitiligo, que ele é muito recente, a gente tende a tentar tratamentos um pouco mais agressivos para estabilizar. Quando é um vitiligo mais antigo, que o paciente está muito estável, ele é um pouco mais difícil, mas a gente sempre tenta tratamento, né? A gente sempre vai tentar o tratamento. E aí vem diversas formas, né, da gente realizar o tratamento. Eu acredito que é uma condição que já ultrapassou muitas barreiras no quesito preconceito, discriminação, até da própria autoestima de quem tem vitiligo, famosos que expõem aí hoje muito tranquilamente as suas manchas nas redes sociais e recebem inúmeros elogios porque tem a sua beleza. Eu acho que é interessante. Agora, precisamos desmistificar ainda, continuar falando sobre a doença, porque ainda tem quem ache que vitiligo pega. Exatamente. Esse é o principal mito que a gente precisa derrubar, né? A gente precisa realmente orientar a população que não é uma doença contagiosa, que não vai transmitir pelo contato. O vitiligo, ele é herdado geneticamente. Então, né, não é todo mundo que vai ter essa doença.
Então, a gente ainda vê nos dias atuais, mesmo com essas campanhas que a gente vê de forma voluntária ou involuntária, a gente ainda vê muita gente tendo preconceito e tratando aquele indivíduo como um diferente, né? O vitiligo, ele apenas está restrito à pele. Ele não tem nada que você possa ter de forma sistêmica. Então, a gente tem que realmente diminuir essa estigmatização que essa doença traz para a vida do indivíduo. E pode surgir em qualquer parte do corpo. Geralmente, quando nós observamos, os membros são bem mais expostos, né, ao olhar, principalmente ao olhar do preconceito, doutora. Eu queria que a senhora falasse a respeito desse surgimento. Pode ser em qualquer parte do corpo e sobre o preconceito. Ainda é um preconceito muito existente? Muito. Eu tenho um ambulatório que eu trato alguns pacientes com vitiligo e realmente a gente ainda vê uma carga emocional muito grande justamente pelo preconceito que a gente vê, né? Então, o vitiligo, ele pode aparecer em qualquer área, inclusive região genital, pode aparecer no couro cabeludo, pode aparecer realmente em qualquer área. E dependendo da área, quanto mais afetado, principalmente na face, na região mais exposta, nas mãos e nos pés, é que afeta mais ainda. Os estudos mostram que são as áreas que mais afetam na qualidade de vida. Que o paciente realmente ele sofre mais quando acomete o rosto e também os membros superiores. Eu acredito que as crianças enfrentem ali uma barreira Não tenha maior. dúvida. E a orientação sempre é buscar uma ajuda psicológica para tentar entender e inseri-la na realidade do vitiligo, que é uma realidade presente e são milhares de pessoas que têm essa condição. Então, a gente deixa esse alerta. A doutora Catarina Santos está na rede social, quem quiser provocá-la sobre o assunto, está disponível. Isso, tô Seu sim. Instagram, por favor. Teu Instagram é Catarina Normal, Santos, _Dermato. Quem quiser tirar alguma dúvida, estou à disposição. Tá, ok. Obrigada pela presença. A gente se vê em outra oportunidade, tenho certeza. Viderlan, mudando de assunto aqui, o Instituto Federal de Alagoas divulgou